Pessoal, vamos dar continuidade então, para não acabar muito tarde, né? Livro de Ruth. Zaqueu disse que não tem, vamos comprar uma Bíblia para ele que tem. Título do livro. Esse livro tem como título o nome de sua personagem principal, Ruth. A sua fantástica biografia envolve toda a história do livro. A etimologia de seu nome é incerta, mas alguns autores sugeriram que a palavra moabita Ruth poderia significar amizade, rosa ou até virtuosa. Então temos aí o livro de Ruth e algumas características dele. Voltando um pouco aqui, eu quero mostrar que o livro de Ruth ele está dentro do contexto, a produção, a época histórica relatada, bem como a produção do livro de Ruth, está dentro do contexto de Juízes. Tá? Então, enquanto estava transcorrendo os fatos relativos ao livro dos Juízes, com aquela confusão acontecendo na área política, né? Na área social lá em Israel, na época dos Juízes, contextualizadamente estava acontecendo os fatos relatados em Ruth, que são abordados no livro de Ruth, 1300 ou entre 1300 e 1100 a.C. Então esse livro está dentro desse contexto. Autoria e data da composição. Embora a tradição judaica atribua a Samuel a autoria do livro de Ruth, o consenso geral é que é um livro anônimo, pois seu autor é totalmente desconhecido. Então, aquela mesma situação do autor não se manifestar, né, não trazer para si a autoria do livro, mas sim ser fiel aos fatos, narrar e atribuir o título do livro ao personagem principal, ao personagem central da narrativa. A base histórica desse pequeno livro pertence à época dos Juízes, Ruth 1:1, e parece que foi composto perto da época da composição da obra maior. Não pode ter sido escrito antes da época do rei Davi. Isso aqui para mim é o mais importante dentro do nosso estudo. Estamos estudando introdução ao Antigo Testamento. Então, na introdução ao Antigo Testamento, estamos tratando principalmente da questão escriturística. Então, estamos falando acerca de autoria, estamos falando acerca de contexto, acerca de produção textual, composição da Bíblia, autenticidade, né? Revelação, inspiração divina. Então, para tratar desse tema, sempre focalizando o nosso interesse de estudo aqui nesse momento, é importante percebermos quais são os indícios apresentados nos livros que podem nos situar, que podem situar eles dentro do contexto histórico. Então aqui ele começa a dar um mapa aqui, ó. Ruth 1:1 parece que foi composto perto da época da composição da obra maior, que é Juízes, né? Não pode ter sido escrito antes da época do rei Davi, sendo que ele é nominalmente mencionado no livro. Zaqueu, procura aí que você vai achar o livro de Ruth, pelo amor de Deus. Não é possível que você não tenha. Não tem. Ruth é Macabeu. Olha só. Macabeu você não pode ter mesmo. Se você tivesse, eu ia achar estranho. Mas acho que você arrancou o meu livro de Ruth. Aqui, ó. Vamos. Livro de Ruth. Só para você ver como é importante essa contextualização que ele faz. Vai lá, pega a sua Bíblia e vai para Ruth. Como é que vai me achar, meu Deus do céu? Chega. Aqui, ó, Ruth 4:22. Olha só o que ele faz aqui, ó. Ruth 4:22. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. E Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Um versículo tão pequeno, ele serve de imagem, de estabelecimento de contexto. Então, quer dizer, o livro de Ruth, ele está relacionado ao contexto do livro dos Juízes, e ele não pode avançar além desse limite. Qual o limite? A época do rei Davi.
porque ele tem informações acerca de Davi. Então o seu autor conheceu Davi, bem como conheceu a história de Ruth. Ele foi fidedigno na narrativa acerca de Ruth, e ele entendeu que a história de Ruth é importante por causa da inspiração do Espírito Santo de Deus, que ia trazer a genealogia de Davi. Então ele está vinculado à genealogia davídica, que é uma promessa divina que nunca faltará trono a ela, que está relacionada com um propósito maior. Aí voltamos à questão de todo o propósito bíblico. A Bíblia não é livro de ciência, a Bíblia não é livro de história, apesar da Bíblia ter fatos históricos e ser fiel a eles, ter fatos científicos e também ser fiel a eles dentro do seu contexto. Mas a Bíblia não é livro de ciência, nem de história, nem de biografia. A Bíblia é o livro da redenção da humanidade. Então, a partir do pressuposto da prerrogativa de que a Bíblia é o livro da redenção da humanidade, e que a redenção da humanidade se dará através de Cristo Jesus, revelado no Novo Testamento, é importante que o livro de Ruth esteja incluído no cânon. Você vê, é uma questão profética, que a ortodoxia confessa sem nenhum problema. A alta crítica textual dá coceira neles, você falar acerca disso. Mas a ortodoxia fala disso com toda tranquilidade. Por que é importante Ruth para o cânon? Porque fala acerca de uma personagem histórica que viveu em determinado período histórico, contextualizado no período dos juízes, próximo da época de Salomão, próximo da época de Davi, e que está presente na genealogia deste, através de quem depois virá o rei Davi. E de Davi virá toda a genealogia, prosseguindo até Jesus, no Novo Testamento. Então, com isso temos o que é relevante para a Bíblia, aquilo que está relacionado diretamente com o seu propósito, redenção da humanidade. Porque fala sério, um livro de pelo menos 4 capítulos, dedicado a falar de uma judia, de uma israelita, que sai do contexto de Israel por causa da perturbação política que havia lá, vai para as terras de Moab, habita nas terras de Moab, depois constitui uma família lá, filhos, nora, seus filhos morrem, uma nora vai para outro lugar, vai dar continuidade à sua vida. Uma das noras fica fiel a ela e fala: o teu Deus é o meu Deus, onde dormires eu dormirei também, aonde fores eu também irei. Diga para mim, isso é importante para o contexto da história geral, num ponto de vista meramente secular? Isso não tem importância nenhuma, de um ponto de vista meramente secular, mas do ponto de vista bíblico, inspiracional, a partir dos objetivos bíblicos, isto é extremamente importante, fundamental, porque essa personagem, anônima para a história geral, irrelevante para o contexto secular, é extremamente relevante para o contexto bíblico. É extremamente relevante para o contexto bíblico, tanto na sua própria história em si, quanto para o que ela significará enquanto ancestral de um personagem fundamental para a Bíblia, que é o rei Davi, e na continuidade depois, Jesus Cristo, da descendência de Davi. Então a Bíblia, quando ela elenca quais são os seus temas importantes, quais são as suas ênfases, os seus enfoques, ela está sendo fiel, está sendo coerente com os seus objetivos, com os seus propósitos. Por isso, ao ler a Bíblia, não pode se perder de vista quais são os propósitos, os seus objetivos da Escritura Sagrada. Data e composição do livro. Olha só, algumas provas internas ajudam-nos a determinar a data aproximada de sua composição. Dá-se a entender a destruição de Silo, 18:31. As palavras: naqueles dias não havia rei em Israel, 17:6. Sugere uma data durante uma... Perdão, eu voltei aqui, estou lendo o livro de Juízes. Perdão. A autoria e data da composição, já li uma parte aqui, sendo que ele é nominalmente mencionado no livro, em 4:22. Alguns críticos acham que o livro tivesse sido escrito na época ou depois de Salomão. É bem possível que o famoso filho de Davi tivesse sido mencionado entre os descendentes de Ruth. Se olharmos para os últimos versos do livro, descobriremos que o autor já conhecia Davi, e este era um personagem importante
a ponto de ser citado. Portanto, a data da escrita aproxima-se ao início do reinado de Davi, entre 1000 e 950. O período histórico coberto pelo livro é exatamente aquele período abordado ali, o contexto do livro dos Juízes, contextualizado pelo livro dos Juízes, entre 1300 e 1100 a.C., a época mais conturbada da história de Israel, na época dos Juízes. Sua história é tranquila também, todos conhecem a narrativa de Ruth, acerca da fidelidade desta mulher anônima para a história, irrelevante para a história geral, mas que torna-se extremamente relevante porque participa da genealogia do maior rei de Israel enquanto monarquia terrestre, que será participar também da descendência genealógica de Jesus Cristo, este sim, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, é esse o contexto levantado por Ruth. A gente parte agora para 1 e 2 Samuel. 1 e 2 Samuel. Aí eu quero voltar um pouco aqui, nesse quadro. Eu vou já entrar na leitura. Eu vou voltar um pouco nesse quadro para a gente começar a ver os relacionamentos que há entre os contextos históricos aí. Ó. Primeiro e segundo livro de Samuel, página 45 ainda diz, ó, o primeiro livro de Samuel tem 31 versículos e 31 capítulos e 811 versículos. E o segundo livro tem 24 capítulos e 695 versículos. Agora na 46, título dos livros. O título desses dois livros vem da figura-chave dos primeiros capítulos de 1 Samuel. Ó, começa aqui o contexto. 1 Samuel, então a gente vai abordar desde o final a transição de juízes, o último juiz do período, que é Samuel, que assume simultaneamente o papel de juiz e profeta, né? Juiz, sacerdote e profeta, e faz a transição para o próximo período, que é o período da monarquia de Israel. O título desses dois livros vem da figura-chave dos primeiros capítulos de 1 Samuel. O livro, o nome hebraico de Samuel tem tido muitas interpretações. Muitos afirmam que significa pedido de Deus, por causa da oração de Ana, né, sua mãe. A autoria dos livros. Os dois livros que levam o nome do profeta Samuel têm seu autor desconhecido, como ocorre com muitos livros do Antigo Testamento. Entretanto, a tradição judaica atribui a Samuel os capítulos 1 a 24 do primeiro livro, e a Natã e Gade, autores do restante dos dois livros, conforme é mencionado em 1 de Crônicas 29 e 29. Com isso já temos a questão da autoria compartilhada. Tá? Autoria compartilhada. Então, o período de Samuel, cobrindo ali a transição, né, do período de juízes para a monarquia, adentrando aqui o período da monarquia, né, e levando até a modificação da monarquia, né, com a mudança da dinastia de Saul para a dinastia de Davi. O que é uma dinastia? Um rei se estabelece. Quando ele consegue pôr o seu filho no trono, ele estabelece uma dinastia. Aí o filho dele põe o filho, né, aí temos a pessoa, seu filho, seu neto, seu tataraneto, e assim vai. Enquanto houver uma linha direta de sucessão de filho para filho, temos uma dinastia. A partir do momento que aquele rei não conseguir colocar mais seu filho no trono, mas sim um outro rei da mesma nação, né, até de um parentesco, que tem um parentesco com ele, mas um pouco mais distante, um tio, um primo, né, um outro parente, um primo de segundo grau, suba ao trono, aquela dinastia caiu. É isso que aconteceu em relação a Saul e Davi. Saul não perpetuou sua dinastia, porque Jonas não assumiu o trono. Saul reinou e depois foi substituído por Davi. Davi estabelece sua dinastia quando Salomão é coroado rei, e depois de Salomão, Roboão. E aí vem aquela continuidade dinástica da linha de Davi, né, com origem em Davi, e que vai até o exílio. Já em Israel, não houve perpetuação dinástica também. Cada rei era de uma família diferente. Em Judá sempre teve sempre a linha dinástica continuada, né, com promessa de Deus. Até quando houve a dominação depois dos povos estrangeiros, e aí Jesus é que vai representar um rei, mas como ele mesmo diz,
não rei, meu reino não é daqui, né? Mas meu reino é celestial. Ele é filho de Davi, ele é rei, mas não rei político, né, desse mundo, mas rei do reino de Deus. Então temos aí título, autoria. Alguns estudiosos têm sugerido que Abiatar escreveu partes de 1 e 2 Samuel, especialmente aquelas partes que tratam da vida na corte de Davi. Abiatar estava intimamente ligado com a ascensão e sorte do grande rei de Israel, pois passou algum tempo com Davi em seu exílio. Além disso, procedia da família sacerdotal e assim tinha acesso à arte da escrita e à guarda de documentos. Outros pensam que um dos filhos dos profetas de uma das escolas fundadas por Samuel continuou escrevendo a história de Israel, começada por seu mestre Samuel. Lendo a Bíblia, você percebe algumas manifestações muito interessantes, muito importantes. Quando você lê o livro de Juízes, você vê que houveram profetas no período dos Juízes. Mas quando você lê no livro dos Juízes e você lê no livro de Samuel e constata os feitos de Samuel, você vê que houve uma modificação muito importante dos profetas que houveram antes de Samuel para o profeta Samuel a seguir, adiante. Por quê? Com Samuel, com o estabelecimento de Samuel e a continuidade histórica, temos um movimento profético organizado. O que Samuel funda em Israel? Uma escola de profetas. E essa escola de profetas torna-se fundamental para a história de Israel, indo até a época do cativeiro. Quando temos aqui a época enquadrada aqui do cativeiro de Israel, um profeta que profetiza antes do cativeiro, Jeremias. Um profeta que profetiza durante o cativeiro, Ezequiel. Um profeta que profetiza depois da volta, Ageu, Zacarias e Malaquias. Temos profetas envolvidos agora com toda a história de Israel, interagindo com relação ao povo e à monarquia e pregando a fidelidade a Jeová. E isso estabelecido com Samuel, que funda a escola de profetas. Dentro da escola de profetas temos muita tradição literária. Como ele citou aqui, Natan, Gade, Arias, todos profetas que não se interessaram em escrever um livro deles mesmos, daquilo que eles pensam, acham, falam, profetizam. Mas eles foram inspirados pelo Espírito Santo a narrar com fidelidade a história do seu contexto, da sua época. E eu digo para vocês que isso foi uma coisa tão tremenda da parte de Deus, que eles tiveram a audácia de incluir nas suas narrativas fatos que atentavam contra atitudes ímpias de homens importantes da época. Por exemplo, Davi. Davi que foi um personagem histórico central para Israel. Primeiro Moisés, depois Josué, Samuel e Davi. Entre eles, diversos personagens menores, que não interferiram tanto na história de Israel, mas esses personagens chaves. E na questão de Davi, o estabelecimento de uma monarquia forte, de um reino de Israel unificado, agora sim completamente unificado e poderoso, que começa a dominar terras. Até que em Salomão atinge a maior extensão territorial. Você vai ver isso em história e em geografia bíblica. E aí o que acontece? Mesmo Davi sendo a personagem que era, o profeta que se encarregou das narrativas de Samuel, por exemplo, não hesitou em colocar no seu registro histórico que Davi cobiçou uma mulher casada, criou uma situação para que seu esposo fosse assassinado, morresse na guerra e ele tomasse ela para si. Agora pense você, que cronista histórico tem capacidade, tem coragem para narrar algo assim, acerca do rei da sua época, do personagem político mais importante da sua época? Que pessoa tem essa coragem? Isso você não encontra na história geral, na história secular. Todos os heróis da história secular são louvados pelos seus cronistas. Os únicos historiadores que têm condições de criticá-los são pessoas que vão vir historicamente depois ou que estão em povos afastados dele, que estão a salvos dele, não contemporâneo a ele e junto dele. Esse tipo de narrativa você só encontra na Bíblia. A Bíblia fala das qualidades de Davi e a Bíblia fala dos defeitos de Davi.
A Bíblia fala das qualidades de Salomão e a Bíblia fala dos defeitos de Salomão. A Bíblia fala das qualidades dos homens de Deus e também dos defeitos que tiveram. E tudo isso para a nossa edificação. Então são características peculiares da historiografia bíblica. Ela lança a mão de um recurso historiográfico, narrar os fatos através da história. Mas o seu principal propósito é mostrar a ação e a intervenção de Deus na história. É esse o principal propósito e objetivo. Data da composição. As dificuldades encontradas para descobrir a autoria dos livros de Samuel também são encontradas para descobrir a data da redação dos livros. Parte da dificuldade está no fato de muitas partes dos dois livros tratam de acontecimentos que ocorreram depois da morte de Samuel. A primeira parte de Samuel poderia ter sido escrita por cerca de 950 e o restante uns 30 a 50 anos mais tarde. Embora o Talmud conceda a autoria de parte do livro de Samuel, é mais provável que o profeta só escreveu aquelas seções que tratam da história de Israel antes de sua saída do ofício público. Aí qual é a questão? A narrativa não termina com o encerramento do ofício de Samuel. Primeiro e segundo Samuel avançam bem além do seu período de ofício, mas isso já está muito bem resolvido aqui com relação à colaboração de outros copistas que atribuíram o conjunto da obra a Samuel, tá certo? Então isso aí está bem esclarecido dentro dessa questão. Antecedentes históricos, na página 46 aqui no final. A chamada de Samuel para ser o profeta e juiz de Israel constituiu um momento crítico no desenvolvimento do reino de Deus no Antigo Testamento. Aqui é um período de transição, aquilo que eu acabei de falar. O grande escopo de Samuel, a grande contribuição do livro de Samuel é mostrar a transição da época histórica, da grande anarquia que se tornou o período dos juízes para a organização do período monárquico, né? Os erros e os acertos dos monarcas e a intervenção divina na história. Então essa é a grande contribuição que Samuel dá aos textos sagrados. Avançando aqui, o livro de 1º e 2º Reis agora, página 47. Primeiro, título. Os livros atualmente conhecidos como 1º e 2º Reis foram assim intitulados por causa de suas primeiras palavras, contidas no primeiro livro, Verhamelech. Melech é rei em Israel, em hebraico, sendo rei, pois era assim que os hebreus nominavam seus livros com as primeiras palavras contidas neles. O nome desses dois livros, 1º e 2º Reis, se adaptam muito bem ao seu conteúdo, pois se ocupam somente em relatar os feitos dos reis de Israel e Judá. E aí o que acontece? Primeiro, o objetivo do livro. Aqui estamos completamente agora dentro do período monárquico, né? Aqui temos período de transição, aqui temos período dos juízes, transição, e aqui completamente incluído dentro do período monárquico. Divisão. Os dois livros, 1º e 2º, originalmente constituíam um só livro. Isso também foi bastante explicado na introdução aos históricos, acerca da Constituição. Até a irmã Edna fez uma pergunta muito boa, onde ela falou: se eu ler um livro, original hebraico, e eu ler a nossa Bíblia hoje, como está organizada, eu perco algum conteúdo? Não perde, porque é somente uma questão de organização. Então eles pegam os livros, na Bíblia hebraica eles juntam, na Bíblia protestante eles dividem, na Bíblia hebraica eles dizem, é o livro de Reis, na nossa dizemos, é o livro do 1º e 2º Reis, mas o mesmo conteúdo. Então isso aqui está muito claro, muito tranquilo. Data da composição dos livros. A data da composição dos livros, dos dois livros dos reis, é tão incerta quanto seu autor. Aí perceba as características dos livros. Pentateuco. Pentateuco é o conjunto de livros mais bem definido das Escrituras. Mais bem definido. O Pentateuco foi escrito por Moisés. Os 5 livros. O Pentateuco contém a lei de Israel, narrativas históricas e lei. Então, quando chegamos no período de Josué, depois passamos para o período dos juízes, entramos na monarquia, o conjunto de livros, na verdade, que vai sendo herdado por cada época histórica, é o Pentateuco. Durante o período dos juízes, o contexto está sendo vivido e escrito. Durante o período de Samuel, temos já algum conteúdo do período dos juízes e estamos vivendo o período de Samuel. Quando chegamos em Reis, temos
narrativas de Juízes, narrativas de Samuel e alguns sacerdotes, profetas, guardando aquelas coleções e vivenciando o contexto histórico de Reis. Agora, durante todo esse período histórico, todos os períodos têm o Pentateuco. O Pentateuco já é um conjunto pronto, já é um conjunto fechado, dentro de cada época histórica dessa. E ele define aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Aquilo que atentar contra uma lei que se apresenta no Pentateuco cai por terra. Então o Pentateuco, dentro de todo esse período histórico aqui, aquilo que vai reger a vida religiosa deles, não é aquilo que está escrito neles, porque ainda está sendo construído. A época em que isso aqui vai ser completamente condensado, trazido para uma coleção de livros, vai ser na época de Esdras, que volta do cativeiro, herda toda essa tradição e a organiza dentro do texto sagrado. Mas ao longo de toda essa história aqui, a lei que está regendo todo esse período histórico é aquilo que está no Pentateuco, que foi escrito por Moisés. Então aqui novamente a gente se encontra com a indefinição da autoria, porque não há um autor específico, são profetas da escola fundada por Samuel, são sacerdotes também, que estão vivendo aquele período, que estão narrando fidedignamente acerca dos fatos, estão preservando as suas escrituras, e quando chega na época de Esdras, eles herdam todos esses textos, e aí o Espírito Santo de Deus vai dar a eles inspiração para redigir o texto final. Fala, ó, tal história foi tirada do livro de Natan, tal história foi tirada do livro de Samuel, tal história foi tirada do livro de Aías, e aí compõe os livros na época de Esdras. Período histórico coberto pelos livros. A história contada no primeiro livro dos Reis vai da morte de Davi, 964, até o fim do reinado de Josafá, 848. E a sequência dessa história no segundo livro vai da morte do rei Acasias, 840, até o cativeiro babilônico. Você viu o período coberto por eles? Então você tem aqui, ó, já primeiro Reis, você tem final disso aqui, ó, entre 1044 e 931. Então começa Reis, a narrativa de Reis. Ele vai tratando acerca das sucessões monárquicas até chegar aqui em 536 com o cativeiro de Judá. Só que não se esqueça que aqui, 730 na história, já aconteceu o cativeiro de Israel. Ok? Também está enquadrado dentro do livro dos Reis. E aí temos Reis e Samuel, escritos antes do cativeiro. Depois do cativeiro, vamos ter primeiro, segundo Crônicas, que vai recontar toda essa história aqui. Então ele está junto aqui por quê? Porque ele está relacionado, o contexto histórico dele está relacionado a esse, mas ele foi escrito depois. Primeiro e segundo Crônicas foram escritos depois do cativeiro, mas recontando toda essa história aqui. Tá certo? Eles são uma recontagem de toda a história. Por quê? A gente vai ver eles agora. Então, primeiro e segundo Samuel, a autoria dos livros, só para deixar aqui definido. Os dois livros dos reis são anônimos, pois não se sabe quem são seus autores humanos, mas a semelhança de segundo Samuel é certo que contém informações tiradas de documentos da corte, contemporâneos aos fatos descritos. Duas teorias principais discutem a probabilidade da autoria desses livros, uma contra e outra a favor de Jeremias. E aí o que acontece? No final da página, temos aqui, ó, teoria contra o profeta Jeremias. O profeta Jeremias, ele pode ter contribuído com uma parte do livro, mas a narrativa avança a época histórica dele. Então, por isso, essa tese levantada pelo judaísmo, ela não goza de muita aceitação, não goza de um argumento muito forte, porque mesmo que Jeremias se enquadra na época histórica, narrativas de segundo Reis avançam além da época dele. Página 48, o último tópico aqui, ó, teoria contra o profeta Jeremias. A tradição judaica atribui a obra ao profeta Jeremias. Por mais atraente que seja essa teoria, não é provável que fosse escrito por Jeremias. Aparentemente o autor estava em cativeiro na Babilônia e era membro da escola de Jeremias, escola dos profetas, fundada por Samuel, continuada pelos demais profetas. Ok? O segundo livro dos reis termina com a libertação do rei Joaquim pelos babilônios, em 562
ou 561 a.C., período em que Jeremias estava no Egito. Então, evidências históricas resolvem a questão. É uma teoria apresentada? Foi interessante durante uma época? Foi. Mas quando você investiga historicamente, arqueologicamente, você vê que ela não pode ser explicada. Então, enquanto a narrativa de 2 Reis trata especificamente acerca da libertação de Jeoaquim, que estava cativo em Babilônia, Jeremias, nesta mesma época, estava no Egito. Então, ele não tinha uma conexão, não tinha um WhatsApp na época. O pessoal mandava Jeremias, você não sabe do babado. Jeoaquim foi liberto lá no cativeiro, rapaz. Pois é, coloca no livro aí, que depois os irmãos vão saber lá na Madalena. Então não tinha esse recurso. Período que Jeremias estava no Egito. Além do mais, Jeremias teria em torno de 86 anos. Idade pouco propícia para escrever 2 obras como essas, posto que o livro não menciona o decreto de Ciro. Pronto. Outra questão também importante e que mostra que não poderia ser possível a autoria dele, que tornou possível o regresso dos cativos a Jerusalém. É provável que ele tenha sido escrito em 562 e 539 a.C. A conclusão de muitos estudiosos é que provavelmente o autor foi um profeta desconhecido que viveu no cativeiro babilônico. Pronto, uma pessoa inserida no contexto do cativeiro babilônico, que presenciou os fatos, que narrou eles com fidelidade e que não teve nenhum interesse do seu próprio nome ser exposto, ser colocado, ser alçado à fama. Não havia esse objetivo dele, mas sim cumprir com o propósito para o qual o Espírito Santo o chamou, que é descrever os fatos. Ok? Mas se ele estava no cativeiro, como ele viu os fatos lá fora? Não, ele estava no cativeiro babilônico, onde estavam ocorrendo os fatos. Ali, no contexto. Dentro do cativeiro. Para lá, dentro do cativeiro. Exatamente. O cativeiro babilônico não tem que ser entendido como, por exemplo, prisão. Você fala, por exemplo, você pensa, por exemplo, cativeiro, escravo. Os escravos negros, às vezes, do Brasil, que ficavam em correntes dentro dos engenhos. É um contexto de escravidão. Mas o contexto de escravidão no qual Israel participou não foi tão cruel quanto este. No começo, sim. Não é que foi fácil, foi moleza. Não. Eles foram arrastados, foram levados, foram humilhados, foram massacrados. Mas, com o passar do tempo, se estabeleceram como uma colônia lá. Os outros reinos que tomaram Babilônia depois, nem tinham interesse que Israel fosse escravo lá. Algumas colônias voltaram com as 4 caravanas que eles fizeram trazendo, e muita gente ficou lá. Muita gente ficou tanto na Babilônia quanto na Pérsia, vivendo lá porque a condição ficou boa para eles lá. Fontes. O autor declara explicitamente que obteve seu material de Atos de Salomão, 1 Reis 11:41, Crônicas dos Reis de Judá, por exemplo, 1 Reis 14:29, Crônicas dos Reis de Israel, por exemplo, 1 de Reis 14:19. As fontes da história dos reis de Judá nunca estão misturadas com as da história dos reis de Israel. Portanto, sabemos que cada um dos acima citados eram documentos separados e distintos. As citações dessas obras mostram que continham muito mais material do que está contido em Reis. Citam-se autores específicos das fontes de primeira mão nos paralelos entre 1 e 2 Crônicas. Aqui você vê qual a importância de 1 e 2 Crônicas para 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Crônicas, que faz a reescrita de toda essa história narrada por eles, preservada pelos autores anônimos que escreveram 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Os autores de Crônicas dão as referências bibliográficas. Olha o que eles fazem aqui. Citam-se autores específicos das fontes de primeira mão, dos paralelos entre 1 e 2 Crônicas. Natã, o profeta, Aías, o silonita, Ei, segundo Crônicas 9:29. Segundo Crônicas 9:29, está reescrevendo essa história. Quando ele reescreve isso, ele fala: onde eu encontrei isso? Não foi da minha cabeça, foi na história de Natã, foi na história de Aías, foi nas crônicas dos reis de Israel, foi nas crônicas dos reis de Judá, que são a base constituinte de 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis. Ok?
Então, ele dá a fonte de onde ele conseguiu aqueles relatos. Sendo as fontes, portanto, material considerado estritamente profético, não simples análise. Temos aqui um registro sem rodeios dos feitos dos reis. Olha só, isso aqui é fundamental. Nenhum secretário real teria coragem de publicar tais fatos incriminadores sobre Davi ou Jeroboão I, conforme apresentados aqui. Isso aqui é uma característica peculiar, só a Bíblia tem. Isso aqui é coisa sui generis, só a Bíblia tem isso. Historiadores contemporâneos à época desses personagens importantes, politicamente poderosos, que têm as suas histórias narradas, tanto com relação aos feitos grandiosos, quanto aos defeitos abomináveis. São narrados aqui. E sendo homens de Deus ou sendo ímpios. Isso aqui é compromisso que esses autores tinham com o Deus que serviam. Primeiro e segundo livro de Crônicas. Tito, vamos caminhar para o final. Aguenta só um pouquinho. Vou encerrar isso aqui. Título dos livros. Os dois livros das Crônicas, na Bíblia hebraica, formam um só volume, chamado Divrei Hayamim, que significa atos ou negócios dos dias, ou atos dos tempos. Ao serem traduzidos para o grego, passaram a chamar Paralipômena, que quer dizer coisas esquecidas. Os livros das Crônicas são considerados um suplemento a Reis e Samuel. Esses livros foram chamados de Crônicas por Jerônimo, em 400 depois de Cristo. Lembrando que Jerônimo é um dos tradutores mais importantes da Bíblia. A Bíblia original hebraica. Em 130 a.C. foi traduzido para o grego, Septuaginta. Em 300 depois de Cristo foi traduzida para o latim por Jerônimo. Então, esse era Jerônimo. No arranjo da Bíblia hebraica, esses dois livros, que formam um só volume, estão colocados no final do cânon, como uma retrospectiva analítica da conduta divina para com o povo de Israel. Por isso que eu deixei bem explicado aqui. Samuel, Reis, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, livros da época anterior ao cativeiro. 1 e 2 Crônicas tratam dessa história aqui, mas foram escritos depois. É uma recontagem de toda essa história e uma apresentação das fontes, de onde foram obtidas as narrativas. Olha um fato aqui muito importante, olha só, que você tem que conhecer. Os dois livros das Crônicas figuram como um só livro no fim do cânon hebraico. Qual é o último livro do Antigo Testamento da nossa Bíblia? Qual é o último? Malaquias. Muito bem, Malaquias. Qual é o último livro do cânon hebraico, do Antigo Testamento da Bíblia hebraica? É 1 e 2 Crônicas. Dos hebreus é 1 e 2 Crônicas. Fora da ordem. É isso, está na ordem deles, fora da nossa ordem. O nosso está fora da ordem. Isso, exatamente, tem outro objetivo. Quando o Senhor Jesus disse, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, Lucas 11:51. Alguns podem pensar, ele está falando do profeta Zacarias. Não é. Ele está falando do Zacarias, que está presente, que é mencionado no segundo livro das Crônicas 24. Ele está falando de Abel, que está em Gênesis, até Zacarias, que está em 2 Crônicas 24. Com isso, Jesus está citando para os fariseus o primeiro e o último livro da Bíblia. Ele está dando autenticidade e autoridade canônica a todos os livros da Bíblia. Porque ele cita um personagem de Gênesis e cita outro personagem no último livro da Bíblia hebraica, que é Crônicas. Ok? A autoria dos livros, com relação à autoria dos livros das Crônicas, a situação é outra. É diferente dos livros que estávamos tratando até agora há pouco. A autoria dos livros das Crônicas, em geral, é atribuída a Esdras. Agora, Esdras não compilou sozinho todo esse material. Esse material houve auxílio dos escribas que estavam subordinados a Esdras. Então, Esdras era o personagem principal da situação aqui, de toda a composição canônica. Mas, auxiliando ele, havia outros escribas que trabalharam na composição. Data e composição dos livros, página 50. Considerando que Esdras está separado de Crônicas, no arranjo hebraico, pela autobiografia de Neemias, a qual menciona o rei Dário II, que
que começou a reinar em 423 a.C., Neemias 2:22, podemos datar a incorporação de crônicas e a conclusão ao cânon do Antigo Testamento em 440. O consenso geral é que o livro foi escrito logo após a volta do exílio, com a finalidade de relembrar, reanimar e exortar o povo que após 70 anos de cativeiro voltar à sua terra. Então olha só, aqui a gente vai matar a questão do período histórico coberto pelos livros, a intenção do autor e seus destinatários. E a gente vai entrar em estas para encerrar nossa aula. Crônicas foi escrito pelo menos depois da volta do cativeiro, 536. 536, quais são os personagens históricos presentes? Esdras e Neemias, tá? Além de Zorobabel, que não deixou o texto. Zorobabel participou do regresso do povo à terra, mas Esdras foi o principal personagem. Neemias também, mas principalmente Esdras, que é responsável por crônicas, 1ª e 2ª crônicas. Em 1ª e 2ª crônicas, qual é o objetivo? A recontagem de tudo isso aqui. Por quê? Porque o povo havia regressado da Babilônia e estava começando a cair no mesmo marasmo que se encontrava presente na vida deles antes do cativeiro. Aí Esdras reconta toda a história para eles. Para quê? Qual o propósito? Mostrar para eles duas coisas. Primeiro, se vocês adotarem essa atitude que foi adotada antes do cativeiro, o destino de vocês vai ser o mesmo. Vocês vão passar de novo por uma situação que foi vivenciada. Esse é um dos papéis mais importantes da história. Mostrar para nós como chegamos até aqui e como podemos avançar além e ser melhores. Uma pessoa que não conhece sua história, ela não tem garantido, não tem perspectiva de futuro, porque ela não sabe como chegou até aqui, ela não sabe o que foi feito para conquistar. Então Esdras empenha-se nisso, primeiro em 1ª e 2ª crônicas. Aí depois, no livro dele, o que Esdras faz? Aí entrando já na página 51, olha só, página 51, livro de Esdras. O livro de Esdras continua diretamente às crônicas e descreve a volta da parte dos judeus exilados de Babilônia. Estes trouxeram um pouco de vida e restauração ao culto em Jerusalém. O título é atribuído ao nome do autor, porque ele é o maior envolvido nessa construção textual. A autoria do livro: a tradição judaica considera Esdras o escriba e sacerdote, autor dos seguintes livros: 1ª e 2ª crônicas, Esdras e Neemias. Quanto a Neemias, é provável que Esdras usasse as suas memórias, pois de vez em quando Neemias fala na primeira pessoa. Se admitirmos que Esdras tenha sido o autor compilador, é certo conjecturar que o seguinte material foi usado: as memórias de Esdras, evidência baseada no fato de serem usadas tanto a primeira quanto a terceira pessoa; as memórias de Neemias, pelo fato de ser usada a primeira pessoa. Além desses, certamente foram também usados outros documentos oficiais, como se torna evidente nas seções de 4, 6 a 18, 7, 12 a 26, escritos em aramaico, a língua oficial na época para a correspondência internacional. Então temos memórias deixadas por Neemias acerca do seu ministério, memórias de Esdras e recontagem de toda a história a partir das fontes disponíveis. Então esse foi o trabalho de Esdras. Data e composição do livro. Tendo em vista que os ministérios de Esdras e Neemias tiveram lugar durante o reinado de Artaxerxes, 465 e 424, é provável que os livros tivessem sido completados perto do fim do período, depois de Malaquias, o último profeta, ter pronunciado a sentença do Senhor e feito o devido registro. Portanto, é de se admitir que Esdras redigiu seu livro por volta de 430 e 415. Aí o que acontece? Com essa narrativa de Esdras, e a gente encerra com Neemias e Esther, a gente encerra aqui a nossa contribuição. Esdras, com a narrativa que ele faz e a descrição que ele coloca no seu próprio livro, aqui é a recontagem. Aqui é a descrição que ele faz acerca do quadro que ele encontra e o esforço que ele tem para restabelecer a fé de Israel. Então, com essa contribuição que ele faz, ele tanto restabelece a religião de Israel, a fé de Israel, ele organiza todo o conteúdo sagrado que Israel tem disponível e ele estabelece um fechamento do cânon. Esdras é tão fundamental para o Antigo Testamento quanto Moisés.
Moisés, em 1445, é levado pelo Espírito Santo de Deus a abrir o cânon. Esdras, em 426, 430 antes de Cristo, ele é levantado por Deus para fechar o cânon. Fechar o cânon. Com os seus escritos próprios, com a recontagem da história e com a inclusão da profecia de Malaquias. Malaquias é considerado o último profeta do Antigo Testamento, que profetiza já aí 400 anos de Cristo. Depois de Malaquias vem um período chamado 400 anos de silêncio, o período interbíblico. Houveram livros escritos nessa época, mas nenhum considerado canônico. Macabeus, 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, Eclesiástico, todos os livros que estão presentes na Bíblia Católica, que foram escritos depois desta época aqui, e todos eles escritos em grego, que era a língua do povo que dominou depois dessa época. Neemias é conhecida a história dele, o grande reformador da organização política governamental de Israel, o grande líder na reconstrução do muro. E a narrativa de Neemias, ela é incluída no cânon por Esdras. Neemias trabalha principalmente na reorganização do reino de Israel, restabelecimento do povo. E ele deixa conteúdo autobiográfico. Esse conteúdo autobiográfico é aproveitado por Esdras no cânon. Esdras inclui o conteúdo de Neemias no cânon. Então Esdras é a figura fundamental como fechamento do cânon. Moisés como abertura, Esdras como fechamento. Outra contribuição, Esther. Esther foi escrita dentro de um período da presença de Israel na Pérsia. E é o que temos? Para encerrar aqui, ó. Estou enganando não, é para encerrar mesmo. Olha só. Esther. Entender aqui a questão de Esther. Alguns atribuem a autoria de Esther a Mardoqueu. Mas o que acontece? Volta a mesma questão. O ministério de Mardoqueu não encerra no final do livro de Esther, encerra antes. Então sempre entra a questão de um autor anônimo, que contribuiu, que escreveu, que registrou e deixou o escrito pronto. Quando aqueles que voltaram da Pérsia foram recebidos por Esdras em Israel, Esdras foi o grande responsável de incluir esse livro no cânon. Então, autoria e data aqui, data da composição, página 52, encerrando. Não se sabe exatamente a data em que o livro de Esther foi redigido, mas os especialistas estimam que o seu limite inicial entre a morte de Xerxes, 465 a.C. O que está acontecendo em Israel? Restabelecimento. 526 mais ou menos, eles foram arrancados da sua terra e levados para a Babilônia. Cativeiro babilônico. No cativeiro babilônico, houveram colônias de judeus na Babilônia e também colônias de judeu na Pérsia, Susa, a fortaleza de Susa. Quando a Babilônia caiu, os persas dominaram sobre ela. Então se tornou favorável para os judeus se estabelecer tanto na Babilônia quanto na Pérsia. Aqui é onde acontece a história de Esther. Aqui é onde acontece. Aí dá os limites. Visto que no capítulo 10:2 parece dar a entender que o seu reinado tivesse chegado ao fim, e o seu limite final é antes de 330 a.C., porque não há nenhum sinal da influência grega, seja na linguagem, seja na linha de pensamento em Esther. Isto feito, podemos deduzir que é com certa segurança que a data da composição é mais provável, é algum período da segunda metade do 5º século, ou seja, enquanto lá está acontecendo o restabelecimento, aqui está acontecendo a história de Esther, com a perseguição aos judeus por Amã, a vitória que Deus dá a eles, e um autor anônimo está registrando tudo isso. Aqui existe uma importante colônia judaica. Em algum momento da história, migraram para lá alguns judeus, migraram para a terra, nas 4 caravanas que foram organizadas. Primeiro com Zorobabel, depois com Esdras, depois com Neemias, e uma última com Neemias também. Provavelmente a caravana que levou judeus da Pérsia em caravana para Israel. Quando foram levados para lá, foi o conteúdo do livro de Esther. Então Esdras recebe esse conteúdo, analisa, o Espírito Santo de Deus dá o aval e ele insere no cânon. Assim é que o livro de Esther entra no cânon. Não menciona o nome de Deus, da mesma forma como Cânticos
Cantares de Salomão. Não menciona o nome de Deus. Mas eu fecho aqui com o comentário de Mateuei. Nós não temos no livro de Esther o nome de Deus, mas é inegável que o dedo de Deus atua em todo o livro de Esther. Por isso, encerro minha contribuição aqui com os históricos. Me perdoe por ter estourado o tempo, né? Mas graças a Deus, Deus abençoe o vida de vocês. Eu posso dar cada vez mais e pode tirar as dúvidas no grupo, viu? Quem não está no grupo de WhatsApp, entre no grupo aí para tirar dúvidas. Vamos colocar de pé e fazer uma oração para encerrar essa aula. Ah, vou fazer amanhã. Eu estou sem ela aqui, vou fazer amanhã. Pode fazer uma oração para encerrar aqui a aula, em nome de Jesus. Olha para a gente aqui, Adjano, né? Olha para a gente para encerrar a aula. Se não, vou colocar só um para orar, nem colocar homem e mulher. Pode levantar a mão e orar para o encerramento da aula. Seu Deus, nosso Pai, agradecemos, Pai, por essa aula. Deus, maravilhoso. Eu agradeço pelo privilégio. O Senhor veio nos conduzir até o nosso lar para descansar. O Senhor nos deu uma noite abençoada. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Está encerrado. Meu Deus. Sim, Fernanda, né? Eu tenho seu contato dela, põe. Jades, obrigado, viu? Pode ser. Amanhã não vem? Você está sem formulário, né? Não sei. As fotos tem? Tem aqui. Sabe que aqui no próximo? Eu trago o formulário. Você vem terça para mim, formulário. Você vem. Eu vou trazer todos os dias. Eu vou sair. Segunda-feira, essa não tem. Na próxima, eu vou estar com o formulário e você vem durante a aula. É rapidinho, viu? Eu trago a sua copia. Amanhã eu trago. Amanhã eu trago. Amanhã eu devo ver. Amém. Pode deixar. Pode ser, meu Deus. Obrigado, viu? Tem a chave. Pode ir, pode ir, eu fecho. Vou fechar com você. Vou fechar. Graças a Deus. Luiz, esse horário aí. Meu Deus do céu. É muita coisa, rapaz, pra falar. Eu falei muita coisa. Eu digo assim, fosse a noite inteira era boa. Pois é. Porque a Bíblia é o seguinte, né? Vai se aprofundando, vai caindo no assunto. Pois é. Um assunto puxa outro aí quando você vai ver, rapaz. Já. É importante, Deus está abençoando e Graças a Deus. cansa porque cansa mesmo, mas Isso. é gratificante porque você está aprendendo mais, né? Aula boa, o aluno tem que terminar cansado. Senão... Como eu falei, né? Deus abençoe a Bíblia Amém. completa. E aí eu tinha parado, né? Sim, Não, rapaz. eu vou dar um tempo e tal, vou comer e iniciar de novo. Amém. Agora eu vou estar nesse curso, agora eu não vou ler a Bíblia, mas é aquela inspiração para ler, né? Boa. Mas a gente tem outra visão, mas a gente com o aprendizado desse aqui, ele É bom, né? Mas é maravilha. Graças a Deus, que bênção. Graças a Deus. Maravilha. Pois tá, eu vou lá para te Vai atrapalhar. lá, meu Deus. Vai, Senhor. Amém. Amanhã eu passo. Tá certo.